Beleza, pessoal? Então já fizemos isso aqui nas linguagens de programação. Agora eu vou então dar uma melhoradinha nisso aqui, devagarzinho, tá? Vou dar um Ctrl C e vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Pessoal, então, opa, que deu aqui? Tá, pessoal, o que eu quero fazer aqui com vocês agora? Seguinte, crie um algoritmo que leia um número inteiro, ou seja, pessoal, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Exatamente a mesma coisa, porém, até deixa eu dar aqui um Ctrl C, porém, a gente vai mudar aqui uma coisa que é muito importante vocês saberem, certo? Até agora a gente apenas trabalhou com os tipos de dados inteiro, real e string, né, caractere. Então tem um outro que é muito importante que ainda não estudei com vocês, que é o tipo de dados lógico, tá certo? Porque raciocinem aqui comigo a seguinte situação, pessoal. Olha só, se número mod i for igual a zero, então o contador recebe contador mais um. Isso aqui eu fiz só para saber se, para mim depois fazer análise, se o contador fosse maior do que zero, então ele indicaria que esse número seria, no caso, ou não um número primo. Vejam que eu não estou importando qual o conteúdo do contador, estão vendo aqui? Ah, eu não quero saber se teve 1, se teve 2, se teve 3, se teve 5, se teve 8, se teve 50. Eu não quero saber quantos, eu só quero saber se ele for maior que zero, certo? Então, nessas situações aqui, tá, em que não me interessa saber qual o valor do contador, quantos é divisível por quantos números, né? Então, nesses casos, essa minha variável não precisa ser uma variável do tipo inteira, então simplesmente verdadeiro ou falso, ou seja, se o número mod for igual a zero, então eu vou dizer que o número não é primo, então primo, vou escrever então que vai ser falso ou que vai ser verdadeiro. Então, pessoal, em vez de nós termos o i, aliás, em vez de nós termos o contador aqui, vamos substituir o contador por um deixa eu ver aqui, por uma variável, vamos dar o nome aqui de primo. Num primo, certo? Do tipo de lógico, certo? Esse lógico aqui, pessoal, eu vou botar entre parênteses aqui, significa verdadeiro ou falso, certo? E lá nas linguagens de programação é normalmente chamado de Boolean, certo? Ou seja, na linguagem C, linguagem Java, normalmente chamam de Boolean, que Boolean seria então verdadeiro ou falso. Então, simplesmente, a gente vai atribuir se esse número primo é verdadeiro, ou seja, se ele é primo, ou se ele é falso. Então, ele é chamado então de tipo lógico. Aqui, pessoal, o importante é saber que quando uma variável do tipo lógico, significa que ele só vai aceitar no máximo dois valores, que vai ser ou verdadeiro ou falso, ou no caso aberto ou fechado, então como queiram, tá ok? Então o meu i não existe mais, tá ok? Então, ao contrário do i, eu vou ter então agora o meu num primo, certo? Tá? Que eu vou atribuir então de se esse número é primo, eu vou dizer então que ele. Aliás, o i continua, é o contador que a gente substituiu, né, pessoal? Desculpa, foi contador. Então, beleza, entrou aqui, digita o número, se número total. Então, aqui contador. Aqui o que eu estava dizendo aqui? Eu estava dizendo que o contador recebia contador mais um. Então, na verdade, o que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer então que aquela minha variável lá, num primo, certo? Então, num primo, certo? É falso, quer dizer que esse número não é número primo, então ele vai receber falso, tá ok? Por padrão, vamos dizer que por padrão, todo número é primo, então num primo, quando ele entra aqui,
Por padrão, pessoal, ele vai ser primo. Então, por padrão, ele vai ser verdadeiro, certo? Ou seja, número primo, sim, é verdadeiro, tá? E entra aqui, se algum deles for maior do que zero, o resto de divisão for zero, então a gente vai dizer que esse número primo é falso, ou seja, ele não é o número primo, tá ok? E aqui, o que eu vou analisar aqui? Eu vou dizer o seguinte aqui, se o num primo for igual a falso, então mostrar o número não é primo. Se não, ou seja, se o número primo for verdadeiro, tá certo? Então eu vejo que por padrão ele inicia como sendo verdadeiro, tá ok? E se não for, se algum deles for divisível pelo índice aqui, então eu estou atribuindo falso, se não, se nenhum deles for, ele fica um verdadeiro. Então eu só pergunto se o número primo for igual a falso, então mostrar o número não é primo, senão mostrar o número é primo. Então, pessoal, é importantíssimo vocês conhecerem, então, o tipo de dados lógico, ok? Beleza, então agora até vamos renomear para primo lógico, só para dizer que a gente tem, então, a gente incrementou, então, o tipo de dados lógico aqui, tá ok? E vou fazer agora, então, nas linguagens de programação. Um abraço, tchau!